A palavra história é de origem grega e significa informação e investigação. Ela surgiu no século VI a.C. Porém, antes disso, os homens sempre sentiram a necessidade de encontrar uma explicação sobre sua origem e sua vida. O mito foi a primeira forma de explicação para suas vidas e surgiu nas sociedades primitivas, sempre transmitindo oralmente. Eram explicações mágicas e religiosas da realidade. Isso vocês vão estudar lá com filosofia, né? A história, enquanto explicação de determinada realidade, ela nasce com a filosofia. Desde o início, elas estão bem próximas. Foram os gregos quem descobriram a importância da explicação histórica. O principal historiador grego, chamado Heródoto, foi o primeiro a adotar a palavra no sentido de explicação, investigação, pesquisa. Ele tinha como principal objetivo fazer com que as ações realizadas pelos homens não se apagassem com o tempo. Os historiadores da antiguidade estavam preocupados com sua realidade mais imediata, atentando para as questões do momento. Muitas foram as definições a essa ciência. O historiador francês Marc Bloch a definiu como a ciência dos homens no tempo, ou seja, tudo que é produzido pelo homem é história. De acordo com as várias conceituações, a gente pode concluir de forma bem simplificada que a história é o estudo que os pesquisadores fazem dos seres humanos em diferentes épocas. É importante esclarecer que a história não é a soma dos acontecimentos do passado, mas o resultado das várias pesquisas feitas sobre esse passado. Em outras palavras, podemos dizer que a história é o esforço intelectual para compreender e explicar como era a vida em outros tempos. Então a gente pode se perguntar, e como é que o historiador trabalha, né? Como é que ele consegue resgatar essas informações do passado? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: para fazer pão, o padeiro usa farinha. Para fazer parede, o pedreiro precisa de tijolos, de cimento. E o historiador, o que é que ele vai utilizar? Há milhares de anos, nós seres humanos, a gente vem deixando sinais da nossa existência. Restos de esqueletos, de construções, objetos, cartas, jornais. Esses sinais a gente vai chamar de fontes históricas. As fontes históricas, elas podem ser documentos escritos, como certidões, cartas, testamentos, relatos orais que a gente pode obter em entrevistas, fontes materiais, como pedras, cerâmica, construções, fontes audiovisuais e musicais, como o cinema e a televisão. Pois é, o cinema e a televisão são importantes fontes históricas. E as fontes visuais, que são imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidade, entre outros. E como o historiador pode saber se a interpretação que ele fez do passado corresponde de fato à verdade? Se a gente pensa numa partida de futebol, né, o que aconteceu ontem, a gente tem dificuldade de estabelecer uma verdade. Com certeza, essa partida será contada de forma diferente pelos torcedores de um ou de outro time. E nem por isso alguém estará mentindo. O juiz, os jogadores, os torcedores, cada um tem a sua visão da partida. Mas alguns fatos são incontestáveis, como o dia, a hora, o lugar e o placar oficial do jogo. Assim, a gente vai dizer que o historiador elabora uma interpretação do passado, que é estabelecida através de teorias, a partir de certezas reais, ou seja, de uma ideia de verdade. O historiador irá se basear em evidências.